Está começando mais um Wall Street Cast, aqui direto de Nova York, no nosso estúdio na Times Square. Eu sou Bruno Corano, sejam todos muito bem-vindos, obrigado pela audiência e antes de mais nada, não deixem de seguir o canal. E hoje o papo vai ser sobre aprenda com o não, como crescer a partir de obstáculos, rejeições e tombos da vida. A minha entrevistada de hoje é uma paulista que começou a trabalhar como modelo aos 18 anos. Atualmente morando em Nova York, ela é formada em estudos de gênero e tem mestrado em jornalismo pela Universidade de Colômbia. É health coach, certificada pelo Institute for Integrative Nutrition. Seja muito bem-vinda, Natália Novaes. Obrigada, muito obrigada por me ter aqui hoje. Feliz de estar fazendo um podcast em português aqui, né? Porque geralmente é só em inglês. É o segundo que eu faço em português. O outro em português foi aqui na cidade também? Teve mas faz um ano já, faz um tempinho. E qual é? Existe ainda? Chama Brother, é muito legal. É bem assim, comédia e tal, é outra, mas eu amei. Assim. Bom, sensacional. Obrigado por ter vindo, Obrigada. Por ter aceito o convite. E eu acho que tem uma série de coisas para a gente conversar. Eu acho que, antes de mais nada, a sua própria história, a sua imagem representa muito. Você é uma brasileira. Aqui está escrito que você é paulista, mas exatamente da onde? Da São capital? Paulo, capital. Então você é paulistana. Exatamente, porque muita gente fala, né, paulista, e aí é de outros lugares, né, não de São Paulo, nascida e crescida lá. Como você foi parar nessa profissão de modelo? E você começou relativamente tarde, porque 18 anos para esse universo não é tão cedo. Total. Outro dia eu estava conversando com a Fabiana Saba, acho que ela começou com 12, 13. Alguma coisa assim. E na época dela era normal, assim. Na minha época, o normal era uns 15. E acho que até quando a gente for entrar no tema de imagem corporal, eu acho que é um dos motivos que gerou uma afobação em mim, porque eu sempre ouvia que eu estava já velha, quando eu comecei. Velha. Você na tá real, velha, imagina, com 18, 19 anos. E foi muito engraçado, porque assim, eu sempre fui uma nerd, assim, desde o colegial. Antes disso, eu era meio louquinha. E aí... Eu entrei na USP e foi, assim, um sonho realizado. Então você era nerd mesmo antes. Você não, sempre total, foi boa aluna. Assim, total. E aí, foi a conquista da minha vida. Mas até peraí, então. já tenho perguntas. Por que você era tão estudiosa? Seus pais cobravam ou eles te inspiravam de alguma forma? Eu fui, assim, meio malucona até o colegial. Aí eu fui gótica, tudo, assim, surfista, enfim. Era uma adolescente meio rebelde. E eu não sei o que aconteceu. Eu lembro de alguns momentos, mas no colegial eu dei uma virada e eu comecei a amar ler. Aí me apaixonei por livros e aí queria ser professora acadêmica. E estudando onde? Eu estava no Porto Seguro, naquela época. Eu fui do Pio XII, depois para o Porto. Os dois são... O Porto imagino que é ainda mais puxado, mas o Pio XII também é um bom colégio. Sim, mas meus pais me tiravam do Pio XII porque era uma bagunça, assim. Aí eles, não, vamos para o colégio alemão ver se resolve essa menina. Põe ela no jeito. Por bem ou por mal deu certo. E aí eu estava na primeira semana na USP... E já sempre teve a história de modelo. No jornalismo. Comunicação. Tá. Na ECA. Na ECA, né? E desde que eu tenho provavelmente 5 anos, tem a história de modelo. Minha primeira propaganda eu tinha meses, mas nunca rolou. Sempre falavam que eu tinha que perder peso, aí não dava certo. Meus pais também nunca gostaram muito da ideia. O que seus pais fazem ou faziam? 2 engenheiros. Entendi. Então, e meu irmão é advogado. Trabalhando então, assim, no ramo. Sim. Os dois. Minha mãe trabalha até hoje, assim. E aí foi muito inesperado, assim, porque eu já estava numa fase que eu já tinha desistido de ser modelo total. E aí fui encontrada na rua. Até a história é engraçada, porque foi uma pessoa, me encontrou na rua, mandou o cartão, falou, você podia ser modelo. Aí eu cheguei num lugar que tinha um endereço lá que o cartão falava. Vamos fazer uma sessão fotográfica, você só tem que pagar R$600, mas você vai ter uma carreira incrível. Aí eu meio que cara, eu sei que é meio mentira, mas eu pedi pra minha mãe, enchi o saco dela, faz as fotos. Daí foi depois que eu fiz essas fotos que o fotógrafo, nesse dia, virou pra mim e falou, olha, isso aqui, é um scam, né? Pra ganhar uma grana. Isso aqui não vai dar em nada, você não vai ser modelo por isso, mas você acho que você tem potencial. Aí ele me deu cartão de uma outra agência
E aí foi um dos momentos mais legais, assim, da minha vida. Que aí eu entrei lá e eles... Eu tipo, é a primeira vez que isso acontece. Aí eu fiz meu primeiro casting, peguei. E isso com quantos anos? 18 ainda. Ou talvez já tinha feito 19. Tá. Acho que 18 ainda. Então você curtia a faculdade de jornalismo, mas esse lado de ser modelo te excitava, te empolgava. É demais, ainda mais adolescente. Imagina, eu peguei meu primeiro casting, aí eu ganhei, acho que era R$1.000. Falei, gente, eu posso comprar toda a cerveja que eu quero. Eu não tenho mais que pedir para meus pais para, sabe, sair. Então eu falei, nossa, foi um sonho, assim, na época. Imagina, com 18 anos, muito rápido, uma questão de 6 meses, eu comecei a fazer um dinheiro que, sabe assim, uma carreira normal, digamos, não faria em provavelmente uns 10 anos de carreira. E aí eu olhava os prospectos de dinheiro que eu ganharia com jornalismo, eu falava... Como que eu vou falar não? Não tinha condições. E em cima de tudo isso vinham as viagens, né? Que as viagens são, para mim, é o principal de ser modelo, assim, que é interessante. Você trabalhar em mais de 20 países, é muito legal. E aí você cumpriu essa... Só para contar, eu conheço algumas modelos, eu comentei a Fabiana, minha irmã já foi modelo, morou no Japão. Então eu conheço um pouco, né? Então se eu falar besteira, você me corrige. Mas você cumpriu essa jornada de viajar vários países, de chegar a morar fora e tudo mais? Como foi isso? O primeiro país foi o Chile, e até então eu ainda estava na USP, então fiquei 2 meses. Aí voltei para a USP por, 2 meses, aí Paris. Aí depois de Paris, que eu fiquei 6, que aí eu realmente tive que tomar a decisão, vou cancelar a faculdade ou não. Aí cancelei, fui de novo para a Europa um pouquinho, aí depois vim para Nova York, passei um pouquinho na Austrália, e todo esse tempo viajando, né? E seus pais apoiaram ou reprovavam? Eles apoiavam, porque desde São Paulo deu para ver que era uma carreira. E como eu já era mais madura, eles falavam, cara, financeiramente faz muito sentido. E assim, a gente vai entrar depois na questão negativa do negócio, mas me proporcionou muita coisa. Hoje eu sou uma cidadã americana pela minha carreira. Hoje eu nunca, assim, eu tenho income com outras coisas, mas é uma carreira que me proporcionou ser independente. Então, eles viam isso meio que não tinham como reclamar. Mas o mais engraçado foi quando eu entrei na faculdade de novo, depois de anos, né? Que eu vim finalizar meus estudos aqui. A minha mãe, Natália, que eles são tão engenheiros. A Natália, agora que eu tô acostumada, que você é modelo, você vai mudar de novo e vai virar, né? Tipo assim, vai virar nerd de novo. Eu já estava acostumada com o outro. Mas você não consegue não parar de mudar. Não, sensacional. E aí rodou, acabou vindo parar aqui por causa da indústria da moda. Exato, E aí você ameaçou falar, não, tem o lado negativo, como tudo na vida, né? Exato, exatamente. Qual foi, quando surgiu e o que foi... Lógico, eu até sei parte da história, eu li sobre você, assisti outras coisas, mas quero te provocar só a falar um pouco disso. São vários elementos ao mesmo tempo. Eu acho que tudo é muito gradual. O que começou é assim, é uma carreira que, obviamente, o pique dela é muito jovem, né? Então, você tá ali naquele... Não é um adulto realmente formado e tá na pressão de conseguir tudo que você puder o mais rápido possível, porque não é uma carreira como o jornalismo que você vai crescendo, vai melhorando, e aí não tem uma data final, né? Modelo ao contrário. Então, aí chegou nos 30, em teoria, acabou a sua carreira. Então, pelo amor de Deus, você está dos 22 aos 25, é muita pressão. E a pressão principal... Sua mesma, própria? Sim, mais própria, mas existe, na minha época especialmente, uma liberdade que as pessoas sentiam de gerar um pouco de pressão, assim. Dos agentes, existe... alguns fotógrafos também, algumas pessoas que sentem um certo prazer em... Como eu posso dizer isso sem dizer? Mas eu acho que existem... O que acontece? Existem muitas pessoas que não conseguem respeitar uma mulher jovem como uma profissional. E ver ela ali como uma profissional acaba gerando um conflito. Então... Você não é respeitada. Essa é a questão.
E a grande pressão, assim, principal é de ser o mais magra possível, né? Hoje em dia é muito diferente, graças a Deus. Mas isso eu tô falando lá da minha época. E aí realmente era uma pressão da indústria de eu estar o mais magra possível. Então eu passava... Foram os 5 primeiros anos da minha carreira, assim, que era, tipo... tudo que eu puder fazer para ser o mais magra possível. Tanto que chegou num ponto que eu achei que nunca seria demais. E o que você fazia, então? Cardio? Dieta? Tudo. Nossa, eu tive várias fases. Assim, as mais, sei lá, diferentes, assim. Tive fase dos remédios. Aí até já tive médico que me prescreveu remédio para emagrecer. Já era uma menina apetite, super magra. etc, essas coisas. Aí, muito exercício também, mas aí tinham as épocas que eu fazia detox de suco, que aí começa a vir, até por isso eu sou health coaching hoje, porque existe às vezes, uma narrativa de saúde que não é muito saudável. E acaba sendo confuso às vezes, né? Quando a gente fala de suco detox, por exemplo. Existem várias maneiras de você engajar com isso, né? Então, eu particularmente usava isso de uma forma não saudável. E aí onde foi parar isso, essa pressão de tinha que ser magra? Porque eu imagino que você já era magérrima, né? Exato, Eu tive 2 momentos. O primeiro foi quando a própria indústria falou, Natália, você está magra demais, os clientes estão reclamando. Aí eu falei, nunca vou agradar, né? Mas foi bom para mim, porque aí eu falei, olha... Foi quase assim um cartão vermelho, né? Tipo, olha, eu realmente estou perdendo a noção. Antes disso, era duro essa dinâmica de ter que ficar tão magra ou você levava numa boa? Não, sempre foi difícil. Desde que, na real, o meu primeiro casting eu consegui o trabalho, mas a primeira coisa que eu vi foi, não, você precisa perder pelo menos uns 10 quilos para continuar trabalhando. Isso aí foi sorte, você só vai trabalhar realmente se perder. Então eu ia para agência, era a cada 2 semanas para eles me medirem, aí tinham alguns apelidos às vezes. E o que era duro? Era a restrição aos alimentos, a dieta, ou o fato de ter que treinar, ou era o lado emocional? De você falar, poxa, mas não sou nem um pouco... Estou super em forma e ainda assim fico sendo emocionalmente agredida, né? Assediada. Eu acho que é muito físico. A questão é que o meu corpo é como jeito. ele é. Então eu estava lutando contra o meu corpo. Até por isso hoje eu falo sempre, não adianta. Cada um de nós tem um corpo diferente. Existem meninas que naturalmente têm um corpo, né, o que a gente tradicional de modelo. E tem gente que não. Então, assim, o problema foi... eu ter sentido a responsabilidade de ter um corpo que não é o meu. Porque eu não nasci assim. E aí, eu acho que o que mais era complicado é a parte química do negócio. Porque se você está passando fome, o seu cérebro, cara, não tá ok. O carboidrato muda o humor. Exatamente. Só para te dar, formalmente eu não tenho estudo que você teve em nutrição, nada disso. Mas eu fui atleta profissional por muitos e muitos anos. Eu joguei tênis profissionalmente. Depois eu saí do tênis e corri 17 anos profissionalmente de moto. Ah, que legal. Então... faz 2 anos que eu me deve aposentei ter aprendido da moto. horrores. E sou, assim, cresci... Desculpa te cortar, mas eu já ia perguntar, se faz moto aqui em Nova York ia ser complicado. Não, faz 2 anos que eu me aposentei. Ah, tá. Da moto, mas eu continuo... Eu cresci num clube, meu avô tinha um clube e eu continuo maníaco dos esportes. Então não tem um dia que eu não... Eu tô pedalando, eu tô no Gil, eu tô jogando tênis, eu tô puxando ferro, eu tô nadando. Tem que ficar ativo, sempre falo, o movimento é tudo. Mas, ok, então aí você entrou nessa dinâmica de ser muito magra e falaram no momento, tá magra demais? Aí foi até bom pra mim, aí eu dei uma engordadinha, aí de novo, acho que foram 1 ano e meio por aí depois, eu já tava em Nova York, que aí que foi pesado. A minha carreira começou a alavancar assim mais e mais, foram 4 anos muito bacanas, assim, muito subindo. E aí chegou num ponto que no mercado do Brasil eu comecei a pegar as melhores marcas. E aí entrou toda a questão de vamos fazer Fashion Week, aí vamos estourar no Fashion Week, que foi super legal, eu estava super empolgada. Mas que para isso eu precisava perder, acho que na época eram
4 centímetros de quadril, para uns 7 quilos, por aí, 6, 7 quilos. Nossa, que é muito, né? É muito, não, é bastante. Pra alguém que provavelmente já era magra. Exato, não é? Nossa, isso é muito. E aí, óbvio, eles falavam, não precisa ser tudo isso, mas aí eu sou perfeccionista. Eu falei, não, é isso, eu vou conseguir. E eu acho que eu já estava mais madura, então rolou uma autossabotagem muito grande também, porque aí primeiro eu emagreci, até rolou mais ou menos bem, e eu lembro que eu estava assim, puta da vida, sabe? Eu queria ser feliz, eu queria sair com meus amigos, queria poder viver a minha vida e eu me sentia numa prisão. E aí eu acho que eu meio que falei, cara, eu não aguento mais. E foi muito, muito dolorido, assim, também, porque eu tô aqui resumindo uma coisa que foi um ano de, putz, sabe, assim, eu às vezes ia pra cama chorando, porque eu falei, com fome, e eu não queria desperdiçar a oportunidade que eu sabia que a minha carreira é limitada, né? Então, eu falava, não, esse aqui é um momento, tipo, não apenas único na minha carreira, mas também não vai vir de novo, né? Mas o que te movia na carreira? Não era prioritariamente a grana? Cara, ninguém acredita, mas eu acho que muito... A grana, com certeza, mas eu não sou muito de dinheiro, assim, nunca fui. Porque seus pais são engenheiros, você não tem uma origem, você não era fodida do tipo, puta, preciso ganhar aqui, senão tô lascado. Não, de forma alguma, não. E até, assim, era legal, a coisa da independência sempre foi muito grande para mim, mas não era a questão. Eu curto o trabalho. Acho que isso, inclusive, é uma das forças minhas como modelo. Eu curto estar no ambiente e fazer o que eu chamo até, às vezes, uma expressão artística, né? Dependendo do photoshoot. Não todos, mas alguns eu levava como uma arte. E quanto melhor você fica no mercado, mais artísticos são os trabalhos, né? Se você vai fazer um editorial de revista de moda, é muito diferente do que fazer um catálogo para, né, um e-commerce. Os dois são legais, mas assim, eu curto a coisa do editorial, de fazer as coisas mais artísticas. Então, tinha esse lado. E acho que também tem um outro de que eu já tinha montado a minha vida. E eu acho que eu sou tão perfeccionista que eu falei, não, eu já, sabe assim, igual eu falei dos meus pais, engenheiros, eu já montei a minha vida sobre isso, então eu tenho que dar o meu melhor. E eu não conseguia me ver, eu tava assim, tipo, é o meu melhor aqui, eu não conseguia ver que eu tinha outras oportunidades. Para mim nem passava na minha cabeça, porque eu já tinha resolvido e já tinha visto, né, que a carreira era algo que era muito bom. Mas ao mesmo tempo você sabia que ela era perecível, iria acabar. Exato, você não ia continuar modelo, quer dizer, você achava isso, embora hoje em dia me parece que até exista mercado, mas pelo que você descreve, no seu momento você não esperava continuar modelo até 80, 90 anos. Eu até esperava, mas a gente nunca leva em conta, né? Eu acho que eu queria tirar o melhor proveito daquela época. Eu acho que eu não tinha muito, sabe assim, grandes planos. E também acho que eu estava faminta. Sabe assim, não conseguia nem pensar direito. Então, uma coisa levava a outra. Fiquei meio bitolada mesmo. E, é claro, é uma coisa muito gradual, né? Às vezes eu até conto essa história e eu falo, gente, eu pareço uma idiota quando eu conto. Mas é muito gradual. Você não vê, eu sou uma pessoa assim... não sou idiota. Então, é interessante esse tipo de experiência, a gente entrar em contato com experiências como a minha, para entender que qualquer tipo de problema, especialmente emocional, ele não é do dia para a noite. E não é uma fraqueza. É simplesmente você entrou devagar nesse mundo, né? E aí, quando você vai ver, para sair é mais difícil. Mas e aí, onde você quer chegar com esse comentário? O que aconteceu? Bom, então, aí em algum momento ali eu fiquei muito infeliz com tudo que estava acontecendo. Eu estava muito... Exato, eu estava... não quero mais fazer dieta, ponto. E aí, meio que parei de fazer dieta. Teve um momento muito legal que eu mandei e-mail para todas as minhas agências e falei, eu provavelmente vou engordar agora porque eu resolvi não fazer mais dieta. Se alguém tiver algum comentário sobre o meu corpo, por favor... keep it to yourself, não fale pra mim, não me interessa, tchau. E aí eu mandei, eu tava num Pret-a-Manger aqui em Nova York, foi o momento mais assim, ai meu Deus, o que eles vão responder, né? Aí mandei, falei, seja o que Deus quiser. Até hoje ninguém respondeu nada. E aí foi isso, aí eu comecei a comer de novo, aí que eu me apaixonei por nutrição, me apaixonei por
saúde de verdade. Fiz terapia, nossa, tudo que você imagina. E ganhei muito peso, naturalmente. Meu corpo estava assim, quando você fica desnutrido, você nutre o corpo, tudo que vem ele pega, né? Porque vai saber qual é a próxima vez. Quem sabe se essa menina vai de novo parar de comer. Então o corpo já fica mais esperto. E em um primeiro momento eu ganhei muito peso. Aí eu virei modelo plus size. E aí foi a virada, assim, foi maravilhoso. Foi muito importante para mim. Eu era modelo, eu tinha 44 por aí. Mas na real eu comecei a trabalhar como plus size quando eu era tamanho 40. Eu não entendo muito de tamanho, eu não consigo imaginar assim, eu era isso. Assim, a maioria das pessoas me consideraria uma pessoa, assim, magra nem ainda. Magra, nem gorda, né? Eu não gosto da palavra normal, tô tentando achar outra. E aí, mas enfim, aí era considerada curvy, né, plus size na época, mas foi muito legal. Aí eu comecei a fotografar sem pensar em ser magra, aí eu realmente comecei a me ver como linda pela primeira vez. Falei, nossa, agora eu tô vendo o que as pessoas veem em mim. E até a parte artística eu sentia mais, né, eu tinha mais liberdade. E aí, bom, eu tô resumindo aqui uma história de 15 anos, né, mas aí depois disso eu comecei a emagrecer naturalmente, porque igual eu falei, o corpo, ele desnutre, né? Aí, assim que você começa a comer, começa a estufar, de qualquer forma, ganhar muito peso e devagarzinho, gradualmente, enquanto eu comecei a comer como uma pessoa normal, eu perdi o peso. E voltei o que eu era lá atrás em São Paulo, quando eu estava entrando na faculdade. Aí eu falei, pronto, é isso. Resolvi o problema, maravilhosa, que orgulho. E é aí que é interessante, aí a indústria não tem mais espaço tanto quanto antes, eu ainda trabalho e sou muito grata por isso, mas eu trabalhava mais como plus size, porque agora eu não sou nem magra o suficiente e nem grande o suficiente. E aí eu falei, é isso, o único peso que eu não trabalho também é o meu peso saudável. Normal. É o seu normal, né? O seu... Então, assim, o resumo da ópera em nenhum momento eu teria tido, desde o começo da minha carreira até hoje, um espaço na moda com o meu corpo natural. E hoje a gente vê muito mais diversidade, que é muito legal, mas eu acho que um motivo pelo qual eu conto a minha história é justamente isso, para entender que a diversidade, ela é realmente todos os tipos de corpos, né? Então, existe hoje em dia uma grande... muita gente puxando para mais diversidade, que é muito legal, mas a gente ainda não está lá. E claro, o avanço sempre demora, né? Mas... E nessa sua jornada você não teve esses problemas extremos de relação com a alimentação que a gente vê que algumas modelos passam, de realmente parar de comer e chega um momento que nem consegue comer mais e se torna... Tecnicamente, acho que até é uma doença, né? Classificam como uma doença. Eu tive vários momentos, assim, eu nunca fui o tipo de anoréxica que não come por uma semana, assim, nunca fui. O que eu fui sempre é restrição e compulsão. Então, eu ficava, no máximo, assim, um dia sem comer, 2 dias no máximo, que parece pouco, mas parece muito, quer dizer, mas para anorexia é muito pouco. E aí, quando eu comia, às vezes eu perdi o controle. Então, hoje eu sou health coach porque eu gosto de ajudar pessoas exatamente com isso, com a compulsão alimentar ou com o comer emocional. Porque para mim sempre foi, assim, o ciclo. Porque eu ficava na restrição justamente pela compulsão. Então, não era apenas a indústria de modelo ou apenas querer ser magra. Era eu lutando contra a compulsão que eu tinha. Então, era um ciclo super difícil, assim, para sair daquela... Parecia uma rodinha, assim, tipo um ratinho na rodinha, né? Para sair, você tem que pensar muito, muito grande, assim. Mas vamos voltar nessa ponte que você fez. Você teve todo esse sentimento, passou por essas coisas e foi isso que te motivou a estudar nutrição? Sim, exatamente. Com a ideia de gosto disso, quero aprender mais para me alimentar melhor. Como foi essa transição? Não,
O estudo real, assim, de nutrição veio da minha vontade em ajudar outras pessoas passando por situações similares. Eu sempre estudei nutrição individualmente, né, assim, para melhorar a forma como eu me alimento, mas a minha filosofia sempre vai ser, assim, se não é ultraprocessado, tá tudo ótimo. Eu acho que, pelo meu histórico, não estou falando que é o que todo mundo tem que fazer, mas pelo meu histórico, o que funciona é comer comida real. Acabou. Não tem... Aí, claro, você vai colocar os macros direitinho, né? Vamos pensar no carboidrato, vamos pensar na proteína, vamos pensar na fibra também. Mas, assim, muito por cima. Porque quando a gente come comida real, cara, você tem que fazer algo muito errado para ter algum problema. Então, é um pouco essa a minha filosofia, assim, da nutrição. E aí... O problema é que, o problema é que a gente tem essa abundância de ultraprocessado e são alimentos que eles geram uma vontade de continuar consumindo mais. Então, assim, a teoria eu acho que é muito simples. Vamos parar de comer ultraprocessado. A prática é muito mais difícil. Então, o meu trabalho como health coach é sobre a prática, mais do que a teoria. Ou seja, das mais minúcias da nutrição. Exatamente. Mas você estudou nutrição em Colômbia? Não, eu fiz no misturando Instituto... as bolas. Não, tudo bem. Eu fiz jornalismo na Colômbia. Você terminou o jornalismo que você tinha começado no Brasil? Eu fiz o meu mestrado em jornalismo. Eu fiz comunicação na Fordham e estudo de gênero, estudos da mulher, feminismo, e aí depois fiz meu mestrado em jornalismo na Colômbia. Que é tida como a melhor faculdade de jornalismo do mundo. Foi uma experiência maravilhosa, assim. E aí a nutrição... Fiz no Instituto de Nutrição Integrativa. Eu sempre... Difícil falar. Que é aqui, legal. Aqui em Nova York mesmo. Aqui em Nova York, E aí, desde então, você atende as mais diversas... Você passou a se dedicar mais para isso do que qualquer outra coisa? Sim, toma bastante do meu tempo. Mas só para deixar claro, assim, o Instituto de Nutrição Integrativa, ele é para health coaches, que não são nutricionistas. Eu, inclusive, tenho um podcast com uma nutricionista. O trabalho vai um com o outro, não compete. São coisas completamente diferentes. Vamos tentar explicar juntos aqui. Com o nutricionista certeza. É aquele que fala... Acho que para o seu propósito e o que você busca, você tem que comer esses macros nessas quantidades para esse gasto calórico, etc, etc. E a sua parte é a parte comportamental, emocional. É isso ou não? Eu acho que você resumiu bem. Eu só acrescentaria que o nutricionista realmente é o equivalente ao médico da nutrição, né? Então, por exemplo, só para dar um exemplo extremo, né? Às vezes você tem pessoas em hospitais que estão sendo, né, não conseguem se alimentar. Então, aí vem o nutricionista, que realmente é muito mais científico, digamos. O health coaching é mudança de comportamento. O que acontece? Você vai no médico, por exemplo, você pode fazer seus exames de sangue e aí ele vai falar, seu açúcar do sangue está muito alto, tem que mudar isso e aquilo. Tá bom. E aí você sai da sala do médico e acabou a história aí. O que a gente não tem hoje em dia muito, e essa é a necessidade do health coaching, é como a gente vai fazer essa mudança. Não é qual é a mudança. A maioria das pessoas já sabem o que elas têm que fazer, mas elas não executam a mudança, né? Então, por isso, ter um profissional que vai ajudar a criar um plano, a fazer mudança gradual, porque também essa é uma coisa, né? Muita gente quer fazer aquele tudo ou nada, né? Amanhã eu vou começar a dieta perfeita, vou virar rato de academia e... geralmente não dá certo. Tá, mas então, conta mais. Você é aquela pessoa que vai lá e fala, olha, a dieta para funcionar, antes de mais nada, precisa ter organização. É isso? Você começa a dar as dicas e ensinar como a pessoa vai conquistar aquilo? Então, sim, mas é um processo de 6 meses o meu programa específico. Então, para mim, eu peço esse tempo porque é uma mudança gradual. Então, assim... A primeira fase, são 6 fases, né, do meu programa. A primeira é só, eu falo conhecer, né? Você tem que parar e entender onde você quer chegar, quais são os hábitos que você quer incorporar na sua vida, porque muitas vezes a gente tem um monte de ideias, mas elas não estão organizadas. Então, eu ajudo a pessoa ok, eu quero chegar aqui. É como o coach de business, mas para a saúde.
Então, quais são os... Vamos imaginar qual é o dia perfeito em questão de saúde para você. Você vai acordar, você vai fazer uma caminhada, você vai meditar, tem gente que quer incorporar esse tipo de hábito. E obviamente, sempre focando muito na alimentação. Então, depois que a gente descobre o que quer fazer, que muitas das vezes é um processo, né? Aí a gente vai para a execução. Aí é muita pergunta, é muita reflexão. Às vezes a gente tem hábitos muito engrenados, isso todos nós. Eu tô na jornada também. E a gente tem esses hábitos por questões muito inconscientes, né? Então, aí quase vem eles chamam de... É difícil falar em português. Tudo bem. Você vai ajudando o cliente com perguntas, né? E aí vai, cada mês, praticamente, você vai reanalisando quais são as mudanças. A tradução ao pé da língua, agora que eu não tinha ouvido o que você falou, entrevista positiva, mas é no sentido do questionamento. Exato, né? Exato. Ai, obrigada. Sim. Uhum. Positive interview. Uhum. Entendi. E aí, para onde vai avançando esses... Você falou que são 6 passos, né? Isso, até chegar, quais são os finais? Depende de cada cliente. Cada pessoa é um universo. Então, o meu programa é muito dedicado àquela pessoa. Então, o meu foco, assim, a minha especialidade é em comer emocional e comer compulsivo. Então, a maioria das pessoas que eu lido são pessoas que têm uma dificuldade em saber quando é o momento de parar de comer e quando elas estão satisfeitas. E também tem aquela coisa disfuncional com a comida. Então, é isso que eu trato mais. E por isso eu uso muito do mindfulness, né? Que é o autoconhecimento, a meditação, você entrar em contato com o seu corpo. Parece mas para você entender quando você está satisfeito, você tem que estar em contato com o seu corpo. E é isso que você define como plain? Exatamente, sim. Explica isso melhor. Adorei, sim. Sim, primeiro pausar, depois ouvir, depois você acknowledge, né? Entende o que está acontecendo. Aí você nutre, porque também tem um momento em que a gente precisa ser muito gentil com a gente. Acho que em todas as metas que a gente faz de vida, a gente não pode esquecer da autocompaixão, né? Então aí vem essa fase e aí o último é expand. Aí é fazer o melhor do resultado que você já criou. Então, só para ficar assim didático, a palavra plain são as iniciais desses princípios que você aplica. Exatamente. Você que inventou isso? Sim. Que legal, isso dá um livro, hein? Um dia, sim. Segredo, mas... Eu achei que tivesse sido alguma coisa que você tivesse aprendido já, assim, com essa definição. Não, eu escrevi isso, na verdade, e lancei como um plano, porque foi o que eu fiz. Só que eu fiz organicamente, né? Igual a gente estava conversando antes, naquele meu processo, primeiro como modelo, um pouco algo me incomodando, então em algum momento ali eu parei, eu lembro, eu refleti, eu falava, gente, eu tô, por exemplo, numa super viagem de férias, pegando os trabalhos que eu quero, eu tô super infeliz, tipo assim, o que tá acontecendo? Aí começava a prestar atenção, não, por isso, aquilo, quero mudar isso. Aí, enfim, aí foi todo esse processo. Pause, listen, acknowledge, nourish, expand. E os seus clientes, geralmente, eles têm que perfil? Qual é o maior problema que eles trazem? É a compulsão mesmo. Então, assim, respeitosamente, são aqueles que comem demais, então estão fora de forma, não no sentido da magreza, mas no sentido de estarem pesados. Não necessariamente. Eu, por exemplo, mesmo com a compulsão, na verdade, na época que eu fiquei maior, era quando eu não tinha compulsão. Porque eu estava comendo normal. Então, assim, a época que eu tive mais compulsão, a época que eu estava mais magra. Eu até vou falar dos meus clientes, mas eu acho que vale a pena fazer um parênteses de... A gente... Cara, é bizarro. A gente não tem noção do que as pessoas estão passando com os hábitos alimentares delas só olhando. Tem gente que você olharia e falava, nunca imaginar. E tem gente que, sim, tá com sobrepeso, né? E também tem muita gente que tá com sobrepeso e come super bem. Então... Mas se a pessoa come bem, por que ela tá com sobrepeso? Porque existem biotipos diferentes. Cada pessoa é um corpo diferente. Existem
naturezas, né, do corpo humano. Porque eu achava, e aí estou aqui para aprender, que necessariamente para a pessoa estar fora de forma é porque ela come mal ou come muito. Ou geralmente é conjunto, né? Come mal e come muito. Se ela comer de forma saudável, tudo bem que ela pode ter um biotipo diferente. Então, uma pessoa é longilínea, outra não. Tem uma pessoa que é mais baixa, então é mais fortinha, mas para ficar fora do peso realmente é porque tem que comer mal e muito, não? Eu acho que eu andaria um passo atrás da pergunta e primeiro entender que o peso é um sintoma, ele não é uma causa. Acho que a gente muitas vezes olha o peso como um produto final, né? Então, por exemplo, uma pessoa pode ter um problema de tireoide e ter, né, e comer. Tem uma pessoa que tem hábitos diários legais. Isso é possível, por exemplo. Existem 1 bilhão de motivos que você pode criar sobrepeso. E tanto que hoje a gente olha as estatísticas, a quantidade de pessoas nos Estados Unidos, né? Não é uma questão só da alimentação. Existem vários motivos, né, que a ciência traz pra gente que está criando todo esse problema de saúde. Então, assim, o sobrepeso vem junto com outros fatores. Que eu costumo dividir isso que você começou a explicar, na verdade, de uma forma simples. Eu divido só em duas. Ou é doença, de fato, se a sua tireoide está desregulada, um problema hormonal, e às vezes a pessoa nem come tanto, mas o metabolismo dela está morto, né? Se ela tomar água já engorda, né? Ou é comportamento, né? Emoção. Fraquezas emocionais que fazem com que daí já não é a tireoide, tá tudo em ordem, tá tudo funcionando, mas ela come demais. Sim, eu acho que não tem nada de errado nesse assessment. O que eu acho que é legal sempre botar highlight, sempre colocar ali no começo olhando uma pessoa, você não sabe o que está acontecendo, então você precisa descobrir, exato. Alcançar, né? Exato. E também que o emocional, às vezes, muitas vezes a gente considera como vindo da pessoa, né? Ou seja, ela tem uma fraqueza e por uma escolha dela, ela está nesse campo do emocional. O emocional é muito complexo. Existem pessoas que têm o negócio do comer emocional e do comer compulsível por questões de traumas. Então, assim, você tem uma pessoa, por exemplo, com síndrome do pânico, né? Dificilmente você vai olhar para essa pessoa e falar, não, é uma questão de fraqueza emocional, né? Não, é uma questão de um reflexo de algo que ela passou. E claro, eu sou coach. Eu nunca vou ser a última pessoa que vai falar, não, você passou por isso, coitadinho, vai ficar sempre assim. Não, vamos levantar e vamos tirar o melhor. Mas eu acho que, como, no geral, assim, só vendo as pessoas, a gente tem que... Sabe, assim, porque eu vejo muitos comentários negativos... Né? Mas eu acho que isso cada é generalizado, né? Eu digo assim, pelas mídias sociais, eu vejo os comentários. Agora eu tô dando um break do Instagram, melhor decisão que eu tomei. Mas você chegou a fechar sua conta, ocultar ela? Sim. Sim, temporariamente, né? Daqui a pouco eu volto, mas tá muito bom, não sei. E eu vejo assim, as pessoas se sentem no direito de sair comentando no corpo do outro e assumindo isso e aquilo. Eu acho que a gente tem que parar com isso e deixar as pessoas serem como elas são. Eu não discordo em nada, mas esperar que as pessoas parem com isso é muito mais complicado e, vamos dizer, nesse momento não possível de ser alcançado, do que simplesmente a gente transferir a responsabilidade para nós e falar o que eu posso fazer? Ignorar. Porque se a pessoa disser que eu sou magro, gordo, careca, branco, sei lá o quê... Não tô nem aí, eu sou o que eu sou e eu me sinto bem, já que eu não consigo controlar as pessoas, né? Eu acho que isso no âmbito individual, com certeza, sem dúvida. Eu, por exemplo, se alguém vier comentar, Natália, você é isso e aquilo, sem dúvida, esse é o approach. Se você estiver bem, você vai conseguir agir assim, né? Sem dúvida, exato. É porque você estava falando justamente de pessoas que têm outras motivações, então às vezes a pessoa já está fragilizada, né? Exatamente. Então eu, Natália, como ser social, e aí que era o segundo ponto...
Eu acho que a gente tem que falar muito alto mesmo e dizer não. A gente tem que ter respeito por um ser humano, porque a gente não sabe o que as pessoas estão passando. E isso é um assunto sério, que tira vidas, né? Então, por isso eu digo, eu tenho um âmbito pessoal, Natália, eu concordo. Meus clientes, eu vou lá e falo, não, você é mais que isso. Tudo isso está certíssimo. Mas eu acho que a gente tem que, como sociedade, criar um ambiente mais seguro para a gente ser humano. Mas peraí que é interessante, mas precisamos ir organizando as ideias. Então isso significa que os seus clientes, majoritariamente, são pessoas que não estão legais. Elas estão procurando ajuda porque elas estão com um desafio ali para atingirem um bem-estar e um equilíbrio em relação à relação delas com a alimentação. Sim, acho que a maioria das pessoas estão também. Poucas pessoas falam assim, não, tá perfeita a minha alimentação. Então, sempre... Eu tenho uma cliente, por exemplo, só um exemplo, que é uma pessoa completamente saudável. Eu não gosto da palavra normal, mas não tem grandes problemas. E ela só quer, enfim, otimizar a saúde dela. Então, as nossas sessões ajudam ela a esquematizar a vida dela, fazer uma dieta um pouco mais regrada, ter um pouco mais de estrutura na vida dela. Então, existe isso também, mas assim, no nosso programa ela melhorou muito. Então, por exemplo, ela vai sair para um restaurante hoje em dia, ela tem outras choices, né? Outras escolhas do que antes. Então... Você quer dizer que antes ela chegava e talvez não era tão criteriosa em escolher coisas um pouco mais saudáveis ou menos tranqueiras, e hoje ela é mais criteriosa, é isso? Existe isso, e o que eu mais faço é a questão do mindfulness, que é diria o autoconhecimento, mas não necessariamente. O que eu faço é trazer meus clientes de volta para o corpo deles. A gente, infelizmente, aprende que o nosso corpo é burro e que você ser saudável é você não ouvir o corpo, né? Porque o corpo é burro, ele vai querer comer McDonald's ou ficar no sofá o dia inteiro. Então, você tem que ter a força de vontade para ser saudável. A minha visão é muito diferente e não sou só eu, né? Existe um corpo de pesquisa por trás. Quando o ser humano está de acordo ali, vivendo, realmente ouvindo o corpo, naturalmente você faz escolhas mais saudáveis. Então, é uma questão de ouvir, por isso a meditação é muito legal, o pausar e entrar em contato com os sinais do corpo. Que a gente vive numa sociedade muito rápida, a gente acaba não tendo esse contato. E se o problema, dependendo de como se desenha aquela situação, em algum momento você trabalha em conjunto com um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista? Claro, exato. Inclusive com médicos, né? O health coaching, ele não tira nenhum outro profissional da saúde. A única coisa que o health coach faz é estruturar o que esses outros profissionais estão falando que tem que acontecer. Então, assim, não é... Eu até, por exemplo, já tive pessoas com transtornos alimentares seríssimos me procurar, eu falei, olha, sem problema nenhum, posso trabalhar, mas sendo que você tem acompanhamento psiquiátrico, médico, tudo mais, porque eu não sou essa pessoa. Só que o psiquiatra, por exemplo, muitas vezes não tem um negócio de estruturar, né? Você vai ter os insights, mas o coach é quase como o amigo... Quem vai orquestrar isso Exato. tudo. E isso nada... E se você recebe alguém que fala, eu quero ficar seco, no shape, isso não é seu universo, ou você vai ajudar também? Eu não diria não, mas eu com certeza... Engraçado até, nunca tinha pensado nisso, mas a febre nunca hoje no aconteceu. Brasil é a febre, não é do fitness, não é isso, não é do bem-estar. É a febre da maromba, mas não a maromba também de ficar grande, não necessariamente, né? Tem a da parte do ficar grande, mas é aquele de estar super em forma, magro. Quando você vê os clickbaits aí, né? Por aí, assim, isso é do seu mundo. Eu acho super engraçado. Revelado o segredo da barriga negativa das modelos. Né? Aí você clica, às vezes fala, às vezes não fala, não tem nada a ver, é um clickbait lá só para fazer você clicar. Mas o fato é que isso é o que hoje na febre no Brasil é isso, né? Não deixa eu começar a falar desse assunto que eu vou parar. Mas é bem isso. E eu fujo, né, dessa mentalidade. Eu acho que, cara, você quer ter o corpo esteticamente do jeito que você quer, legal. Eu tenho minhas preferências estéticas, eu
Enfim, eu sou modelo, imagina. Não tenho nada contra isso. Porém, a gente tem que parar de olhar para nutrição e exercício como estética. São ferramentas de... Exatamente. Mas é que também é através da nutrição e do treino que você também consegue a conquista estética. Sim, embora não deveria ser a prioridade. Pode até ser a prioridade, mas assim, desde que a saúde esteja realmente em primeiro plano, né? Acho que é muito individual, não tem certo e errado. O problema é a gente estar atribuindo como sociedade o exercício e a alimentação, que são coisas muito naturais nós somos animais, né? A gente come, dorme, se movimenta e as pessoas estão fazendo disso uma coisa cosmética. Então, assim, é muito do centro do ser humano para virar algo estético. É só isso. Eu acho que voltar ao bem-estar real seria mais interessante. Mas são questões de prioridades, é o que você disse. Acho que o problema é que a gente está colocando como prioridade, muitas vezes, o estético, e aí, naturalmente, vira a detrimento da saúde, né? E aí está o problema. E aí, pra gente, nessa história, né, de health coach, pra gente não ficar só na história de nutrição, é muito mais amplo. Você deve discutir hábitos... E sei lá, eu queria que você contasse um pouco mais, até o fato de você... a história da meditação, está inserido nisso? Você ensina isso? Como é? Sim, sem dúvida. Eu também tenho um programa de meditação só para pessoas que têm Desculpa interesse. Só te interromper, claro. Só para provocar. Porque imagina o seguinte, eu vou lá e, não é meu caso, eu vou dar um exemplo de alguém todo estragado, esse não sou eu. Eu não sou perfeito, mas longe disso. Eu vou lá e falo, Natália, quero fazer aí o programa dos 6 meses. E aí a gente começa a conversar e a minha alimentação é muito boa. O cara come direito, tá tudo em ordem. Mas eu tenho um monte de recalcos e sou frustrado. Como bem, mas nem durmo mal. Ou seja, se já não tem sono, já tá tudo estragado, né? Uso 300 tipos de droga. Enfim, aí vou listando lá um monte de coisas. Você fala, não, tudo bem, a última coisa que eu preciso olhar nesse cara é a alimentação, o resto é tudo errado, né? Exato. Não, é super importante esse ponto, até obrigado por trazer, porque é uma coisa que poucas pessoas entendem. Até no Instituto de Nutrição Integrativa eles falam, existe a comida primária e a comida secundária. A comida secundária é o alimento, né? A nutrição, digamos, o que você põe na boca, literalmente. E o alimento primário é todo o resto. Então, suas relações, como você dorme, a sua casa, o ambiente em que você está, o ar da sua cidade, os hábitos diários, exercício, e aí por aí vai. Eles chamam o círculo da vida, né? Que são todos esses detalhes. E aí o secundário, ele acaba sendo um reflexo, né? Desses outros. Então, por isso que o alimento é uma ferramenta maravilhosa de autoconhecimento, porque ele acaba sendo um pouco o reflexo de como a gente se vê, como a gente vive, como estão as nossas relações. Então, e você entra em todos esses méritos. Sim, porque não se desconecta um do outro, é impossível. A gente... Até o negócio do comer emocional, a maioria das pessoas pensa como assim, existem pessoas que comem emocionalmente e pessoas que não. E, na realidade, todos nós comemos emocionalmente. A gente não come alimento simplesmente para se nutrir. A gente tem histórias com eles. A gente tem, um exemplo bobo, um bolo de aniversário. Ele não é um bolo qualquer, ele vem com um significado, que traz uma emoção. Então, é parte natural e linda, né, de ser um ser humano. Então, não se desatrela isso do resto da sua vida. E aí você vai entrando em cada um desses tópicos e vai realmente palpitando na vida da pessoa? Nunca, não. Não? Porque, não. O trabalho... Falar aqui algumas besteiras. O trabalho do psicólogo, ele nunca, teoricamente, ele não diz se você está certo ou errado, ele só te faz perguntas. Né? Então, Bruno, você acha que está correto fazer isso, aquilo? E você vai pensando. Mas o trabalho de coaching... em business e outras coisas, em um certo grau você arbitra. Você realmente fala, não tem como você ir lá estraçalhar a pessoa que trabalha para você e esperar que você tenha uma relação boa com ela. Exato. Então, de fato, a pessoa estava reprovando ali. Eu estou dando
coaching, eu tô falando, você tá fazendo tudo errado. É. Como é isso nesse universo? É um 50% dos dois. Eu sempre sou treinada para sempre colocar a opinião do meu cliente em primeiro lugar, porque, por exemplo, se o meu cliente fala, eu tô feliz com o meu corpo do jeito que ele é, não cabe a mim falar assim, a não ser que ele venha com um exame do médico que diga tem algo muito errado. Não cabe a mim falar, não gosto, como é que tá? Então, por exemplo, isso seria algo muito fora do que é o correto. Porém, sim, existem momentos mas que você tem já que... traz o problema? Se ele fala o seguinte... Então, aí que tá. Queria viver melhor. E ele fala, durmo 3 horas por dia. Não tem como você dizer... Pô, exatamente, tá aí errado. que tá, ótimo ponto. Aí que eu entro com a, digamos, opinião, só que é dentro do que ele já buscou. Então é muito diferente de eu virar, eu, Natália, tenho essa opinião, acho que você devia viver desse jeito. Não. Por isso, pause. A gente vai pausar e entender o que você quer. Aí eu vou trabalhar em cima do que o cliente quer. Aí vem a parte do coaching mais tradicional, né? Pô, você quer isso? Você vai fazer isso? Aí não dá certo. E você não atende nenhum brasileiro? Não. Só americanos? Nossa. Já deve ter atendido. Uma vez só, mas não. Eu quero tudo mais americano? Brasileiro. Sim. É por isso que as pessoas acham que eu quero me achar, mas meu português tá péssimo. Eu tô indo pro Brasil semana que vem. Não tá nada. Estamos falando aqui normalmente. Não, mas pelo amor de Deus, né? Eu nasci e cresci lá, mas... E você nunca pensou em focar... Porque o atendimento, eu imagino que é 100% online. Tudo online, exato. Você nunca pensou em focar no mercado brasileiro? Sim, penso muito, Eu tô, inclusive, indo daqui uns 10 dias pro Brasil. Para prospectar mercado? Sim, também. Porque uma coisa a gente pode reconhecer. O brasileiro, ele é muito aberto a esse tipo de auxílio. Minha percepção, tá? Uhum. O brasileiro é muito interessado em saúde, em alimentação saudável, em... mindfulness e todas essas expressões que a gente tem aqui, ou seja, viver melhor. Não, eu claro que não é para todo vontade. mundo, mas eu tenho certeza, porque a gente vê várias... Agora vamos cornetar um pouco o mercado alheio, respeitosamente. Uhum. A gente vê vários influenciadores e pessoas que ganham muito destaque falando sobre inúmeros assuntos que, no fundo, elas não estudaram, não têm muita propriedade. Então, assim, no meu universo... O cara tinha uma pizzaria, tudo bem que ele podia gostar de finanças, mas ele tinha uma pizzaria e aí faz 2 anos que ele fala de finanças. Eu vou te ensinar como é que você fica rico, mas ele fica rico investindo, mas ele nunca ficou rico investindo. E você vê nesse seu mundo, eu vejo um monte de... Falam bem, são eloquentes, mas um monte de pessoas falando sobre... bem-estar, alimentação, comportamento e etc. E elas não têm um histórico muito profundo disso. Sim. Não, eu concordo. Eu vejo, acho que até estou fazendo meu detox de mídia social, mas eu morro de vontade de trabalhar mais no Brasil. É algo que está ali nos meus planos para esse ano. Em todos os trabalhos que eu faço. Acho que tem muita gente... muito legal, assim, que merece mais. E aqui, como você como você prospecta mercado? Como você divulga o seu trabalho? Cara, é muito mais boca a boca. Eu fazia muita mídia social, percebi que eu gastava um tempão falando em coach, né? Eu peguei os coach lá de business, que aí fiz, tudo é mídia social. Pouquíssimos clientes da mídia social, a maioria é amigo de amigo. Porque, assim, eu tô nessa jornada há 15 anos. Meu programa não é um negócio que eu escolhi ontem e resolvi fazer. É algo que eu tenho, assim, eu tenho minhas cicatrizes para ter ele. Eu falo que nem se eu tivesse a escolha, eu nem sei se eu queria. Então, assim, as pessoas que me conhecem de verdade confiam muito no meu trabalho. Então, eu acabo recebendo muito amigo de amigo, enfim. E aí, cada cliente também vira potenciais outros, né? Então... eu trabalho mais nesse lado, não na parte tanto da mídia social nesse momento. Mas... Para o público americano, quanto custa isso? O meu programa, ele varia muito. Ele vai de $2.000 a $5.000. Mas começa mês ou o programa inteiro? O programa inteiro. Não, o programa inteiro. Mas depende de muitas coisas, depende de algumas necessidades de cada cliente e tudo mais. Entendi. Será que a gente esqueceu de falar algo importante?
É mais com você, que você que Eu fiquei domina o curiosa assunto. da sua história. Se a gente pode agora Inverter. voltar e aí eu te entrevisto. Eu tenho uma pergunta. Você tem feito um podcast seu? Ah, sim. Tenho dois. Como eles chamam? O meu do Brasil chama Nutricionalmente. Vai lá buscar, que esse é em português. Tá no Spotify? Tá no Spotify, Apple Podcasts. A gente foi número 2 de nutrição por bastante tempo. Nossa, que legal. E você que é a host e toca o negócio. Sou eu e a Juliana Pizzócolo, que é uma nutricionista. Então, até por isso que eu... aqui? Não, em São Paulo. Tá no A Brasil. gente faz tudo à distância. E a gente tem convidados às vezes, muitas das vezes é só nós duas, e a gente tenta trazer a parte emocional da nutrição. E quanto tempo ele existe? 1 ano? Já vai fazer 1 ano. Nossa, o tempo voa. Um pouquinho menos. Que legal. Eu amo esse podcast, assim, é meu baby. E aí eu também tenho um com Pod Her, que é a organização da Ingrid Silva, que é a bailarina, não sei se você conhece. Arrasa, amo. E aí esse eu entrevisto em inglês, eu entrevisto experts e pessoas que falam sobre a história pessoal deles de saúde. Então também é focado em saúde. E ambos são o que, semanais? Qual é a frequência? Nem me fale. Eram semanais os dois, mas One Woman Band aqui. Eu também produzo podcast para outras pessoas, então varia bastante. Mas eu tô sempre soltando episódio. Tá, mas esse da nutrição super, super interessante. Eu amo. E a gente traz uma coisa bem pessoal, assim. A Juliana também tem uma história com transtorno alimentar, então a gente vai dividir nossas experiências. Ela é um nome enorme na nutrição, assim, é muito respeitada no campo da nutrição mesmo. Então, para mim, é muito importante eu ouvir os insights dela, né? É muito legal para mim. Me pergunta o que você quiser. Assim, só para eu dar uma deixa, esse universo da nutrição, eu fui criado pelos meus avós. E quando eu era pequeno, não tinha uma cultura em casa de comer bem, comer saudável. Outra geração, era normal minha avó fazer bife à milanesa, que é uma delícia, mas é uma tranqueira. Só que eles vivenciaram, e aí eu posso estar falando besteira, ali nos anos 80, essa conscientização que começou a rolar ali em São Paulo, no nosso caso também paulistano, morando em São Paulo. E aí os meus avós começaram a mudar os hábitos, porque eles foram recebendo essa informação que ia se disseminando. Sim. Seja numa revista, seja indo ao médico. E aí eu lembro que aos poucos foi mudando, não tinha mais fritura... E as coisas foram melhorando. Você foi vendo o negócio gradualmente melhorar. Mas ainda é uma criança. Sim. Eu sempre pratiquei muito esporte, porque meu avô era advogado, mas um dos negócios... Ele era empresário, advogado, e ele tinha negócios em várias áreas. Uma delas, ele tinha um clube de campo. Então, eu cresci dentro do clube. Então, de dominó a futsal, de vôlei a tênis. Eu queria fazer tudo. Sim. Então eu sempre respirei esse universo e resolvi começar. Eu nado muito bem, mas eu resolvi que eu queria competir no tênis. Então eu comecei a jogar tênis competitivo, federação, torneio, essas coisas. E aí eu comecei a ter um time multidisciplinar para cuidar de mim e do time que eu participava, né, dos outros atletas. Então foi o meu primeiro contato com um nutricionista, com esse universo. Tá. E desde então não saí mais. Eu cresci ao lado de vários outros nutricionistas, mas assim, o mais famoso é o Rodolfo Pérez, que na área, tanto nas redes sociais quanto nesse mundo maromba fitness, ele é o precursor dessa história. Quando eu falo cresci, ele é de Londrina, mas cresci no sentido de que a gente se conhece há muitos anos, a gente treinava na mesma academia, a gente ficou amigo, eu era amigo do Muzi, ele era o grande parceiro do Muzi, e aí foi indo. Então, meu contato com a nutrição começou aí. E lógico, depois sempre me cuidando, né? Na época, eu nunca tive esses problemas, mas quando eu corria de moto, eu tinha que ser leve. Então, eu pesava 18 quilos a menos do que eu peso hoje. Então, eu tenho 1,88 m e hoje eu peso 92 quilos. Eu tinha os mesmos 1,88 m e tinha 18 quilos a menos. Então, eu era só o chassi do grilo. Mas você sentiu que você fazia isso de uma forma que era saudável? Eu tenho... Se eu não treinar e comer que nem um dragão, eu fico esquelético. Tá. Então é o seu tipo de corpo mesmo. Então, eu tenho que puxar muito ferro e me dedicar muito, que senão eu fico magro.
Então não era um esforço, não. Era só pedalar e nadar ali que dava para guardar as moedinhas aqui nos buracos. Então eu ficava bem feio pro meu gosto, né? Então, aí que tá, né? Cada um... Conforme eu fui ficando mais velho, a carreira foi avançando e aí eu já era velho e lento mesmo, porque o esporte é precoce e chega uma hora que você não consegue mais ser competitivo. Aí eu comecei a priorizar o aspecto estético. Eu queria ficar mais bonitinho para ser mais desejado pelas meninas do que aquele magrelo horroroso. Entendi. Então, aí eu comecei E aí você treina, você puxa mais ferro, você tem mais fome e entra num processo diferente, né? Porque se você tá ouvindo o seu corpo e treina mais, você vai naturalmente comer mais, né? Legal isso. Então, dessa parte foi esse o meu Legal. resumo. E aí, como que você veio parar em Nova York? Quando... Assim, pulando 10 etapas, eu estava cansado da violência em São Paulo e resolvi... Sou economista, já tinha estudado aqui, resolvi mudar para cá. Mas a história vai lá para trás. Quando eu tinha 7, 8 anos, eu só tenho um único tio. Meus únicos tios, né? Meu tio e minha tia. E meus únicos primos mudaram para cá quando eu tinha, acho que 7, 8 anos, mudaram para Flórida. Então, desde então, eu comecei a vir muito. Praticamente todo mês. Com os Estados Unidos, então eu vinha todo mês, todas as férias eu passava lá, todo feriado eu ia passar na casa deles, então eu já tinha aquela simpatia. Mas não morava aqui. Sim. Anos depois vim fazer faculdade. Pretendia não ir embora. Aí eu tive um tumor jogando tênis competitivo pela universidade, fui lá, tive um tumor ósseo. Aí fiz a biópsia aqui e resolvi me tratar no Brasil. Aí voltei com a ideia, a minha ideia não era sair daqui, aí voltei para São Paulo. Aí fui criando raízes, tudo, vinha para cá quase todo mês, porque eu já tinha negócios, mas morava lá. E sempre assim, nossa, isso aqui, adoro São Paulo, adoro as pessoas, adoro um monte de coisa, mas é perigoso, violento. Então, eu sempre falo assim, nossa, eu quero muito ir. E os anos foram passando e chegou uma hora que eu falei, se eu não for agora, eu vou quando? Quando tiver 80 anos. E aí eu... Acho que chega, né, uma fase da vida que a gente sempre fala assim, nossa, parece que a gente, se for ficar esperando o momento certo de fazer alguma coisa, nunca vai chegar, né? Exato. Que legal. E aí foi assim que eu resolvi vir para cá. Que legal. Meio que na marra. E é pesado mudar, né? Eu não consigo, eu imagino, porque eu me mudei assim, por bem ou por mal, a primeira vez, eu tinha 20 e poucos anos. O povo fala, né, que corajosa, mas na real, com essa idade, tudo é novo, você tem a vida pela... né? Tipo assim, eu não tinha... Hoje em dia, para eu me mudar para um lugar novo como uma pessoa adulta, eu acho que é muito mais difícil. Assim. Bem mais. Quando eu vim a primeira vez com 20 anos, era isso, tudo festa, tô indo estudar, maravilha. Depois, quando eu retornei, eu acho que eu estava com 36, 37, aí é uma ruptura, porque seu círculo de amigos fica para trás, sua rotina, seus hábitos vão ter que ser todos reconstruídos. Isso que eu não vim no perrengue, eu não vim, eu não cruzei, eu não contratei o coiote e cruzei a fronteira. Eu vim no conforto, né? No conforto de poder me estabelecer como eu bem entendesse, com as minhas atividades. Sim, e mesmo assim deve ter sido assim, altos desafios, claro. Pô, eu vou ter que te entrevistar no meu podcast um dia. Pode me convidar. Que legal. Então, você acha que a gente esqueceu algo? Deixa, lógico, os contatos, os canais que as pessoas podem conhecer mais o seu trabalho e o seu recado final. Meu recado final. Eu diria assim, só para... Se alguma coisa que eu puder deixar dessa conversa é se ouvir um pouco mais e se priorizar um pouco mais e tentar diminuir o ruído da opinião alheia para você curtir seu corpo, sua saúde, seu alimento e tudo que há de bom na sua vida. Se qualquer pessoa tiver algum problema com alimentação, enfim, qualquer ajuda que quiser, pode me chamar. Meu Instagram agora está desativado, né? Eu estou nesse intervalo de mídia social que eu, recomendo muito. Mas pode me mandar um e-mail, é novaesnati@gmail.com, novaesnati@gmail.com. Meu site é novaesnati.com.
E que mais? Como é que a pessoa pode me achar se não é Instagram? Eu até nem lembro, porque é sempre Instagram. Você tem LinkedIn? Tenho LinkedIn, só que meu LinkedIn tá com o meu outro nome, Natália Alcântara. Pode me achar lá também. E tô aberta a perguntas e tudo mais. E você desde já está convidada para a gente fazer um videocast com mais pessoas aqui na mesa, fazer um grande debate de algum assunto relacionado à saúde, né? Sem dúvida. De uma forma mais ampla. Sem dúvida, com certeza. Vou adorar falar de nutrição e outras coisas. Eu amo. Pode chamar. Então, super obrigado por você ter vindo. Obrigado também para você que nos acompanhou até aqui. Não deixem de dar o like. Se você ainda não segue o canal, eu publico os episódios do Wall Street Cast no meu canal pessoal do YouTube, @Bruno Corano, assim como todas as outras plataformas. E para quem quiser acompanhar também minhas outras postagens, eu sou super ativo no Instagram, mas estou presente também no TikTok e etc, etc, etc. Sempre @Bruno Corano e nos vemos a semana que vem. Obrigado.